Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de educação musical, possibilidades para a inclusão. E hoje, para não perder o costume, nós vamos dar algumas dicas para a atividade do ciclo 3, que em breve vai estar no ar, dia 1º, né? Vocês vão dar uma olhadinha na leitura do guia de estudos das páginas 57 a 66 e a unidade 3.3 das páginas 76 a 83 e vão realizar uma breve adaptação para uma atividade prática e inclusiva de música, tá? Essa atividade ela pode contemplar uma aula de instrumento, ela pode ser de educação musical, não necessariamente para criança. Ela tem que ser uma atividade prática, né? Então você vai, mesmo que você não conseguir fazer com alguém, aí você vai fazer de forma que para quem está te assistindo é como se você estivesse fazendo na sala ou estivesse fazendo num ambiente, num projeto, tá? Então, a atividade não vai ser lida, ela vai ser executada. E não apenas a leitura da realização da mesma. E após a gravação, que vocês vão colocar qual é a atividade que vocês têm em mente, né, mais ou menos a faixa etária, e principalmente para que tipo de público-alvo na prática inclusiva você quer abordar. Se é para deficiência auditiva, deficiência visual, síndrome de Down, autismo, tá? E depois vocês vão postar o link para correção. Só isso, 9 pontos. Não precisa postar plano de aula ou nenhuma questão com relação à escrita, apenas atividade prática no vídeo. Vou falar os objetivos, a faixa etária que você pretende aplicar e o tipo de deficiência, não se esqueçam, já que é uma atividade de prática inclusiva, você pretende contemplar, tá, nessa atividade. E abusar, então, da criatividade e também das participações, se vocês quiserem, tá? Chame alguém da casa, um aluno. No caso da deficiência visual, se você não tiver um aluno que possa ser filmado, você venda os olhos da pessoa para que fique uma coisa bem realista mesmo, né? E não é necessário escrever nenhum plano ou mencionar os itens pedidos para realização. É possível notar que o planejamento e a prática das aulas são construídos com base nas interações diárias entre professores e alunos, levando em consideração as demandas específicas. Então, a questão das melhoras de aptidão técnica parece ser um ponto relevante para os professores. Percebe-se a preocupação quanto à assimilação dos alunos a conteúdos ligados a questões de desenvolvimento técnico no manuseio do instrumento. Então, isso é muito comum, principalmente nas escolas especializadas em música. A gente tem um programa para cumprir, né? A gente tem avaliações, e como que faz para assimilação de conteúdo no caso desses alunos. Então, é uma preocupação muito grande dos profissionais. E cabe ressaltar que, mesmo falando em ensino adaptado às necessidades dos alunos, de acordo com as características particulares, os professores buscam desenvolver concepções de ensino vinculados à formação básica do instrumento, que está ligada à proposta que seria mais ergonômica, assim como ocasionasse uma maneira melhor de tocar. E também tem a cobrança da família, né? A questão familiar. Eu coloquei ele aqui na aula de piano e eu quero ver ele tocando. E às vezes algumas limitações não são levadas em conta, cai um peso muito grande em cima do professor. Às vezes a mãe quer que manda um vídeo assistindo a execução, fala assim, não, mas isso aí, poxa, eu queria que ele tocasse mais, né? Eu queria que fosse uma brincadeira. E isso é muito comum, vocês vão ouvir isso com uma frequência muito grande. Pois não, Isabela? Nossa, eu estava realmente concordando que isso acontece muito, né? Eles cobram bastante e a gente, às vezes, fica numa situação difícil para tentar corresponder, né? Sim. E lembrando que a cobrança também não é só para a questão da inclusão. Hoje, de uma forma geral, eles querem resultado, eles querem vídeo dos alunos tocando, né? É verdade, é isso mesmo. Isso tem acontecido com muita frequência, né? Não está sendo fácil. Mas a gente vai tentando adequar, né? E é importante colocar que a dificuldade ela não é só com relação à inclusão. Todo mundo tem dificuldade, né? Tem a sua característica, né, de seu ponto forte com relação à demanda do instrumento, e outros não tanto. Então, isso é uma questão geral,
quando a gente está falando aqui da prática inclusiva, a gente está colocando aqueles alunos que realmente a gente, de repente, precisaria fazer algum tipo de adaptação. Tanto com relação ao meio físico, ou algum suporte, alguma alavanca, como também com relação à parte cognitiva, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do que pode ser favorecido. Por exemplo, se eu estou trabalhando pulso na música, né, questão de andar, eu estou trabalhando o quê? Tônus, eu estou trabalhando equilíbrio, consciência tempo-espacial. Se eu estou explorando os sons do ambiente, eu estou estimulando a audição, a concentração e a memória. Se eu estou fazendo um jogo de improvisação, mesmo que bem simples, no processo de eco, um processo imitativo, eu estou trabalhando criatividade, expressão e conceito. Se eu tiver um uso de uma percussão corporal, por mais simples que seja, com palma, estalo, batida de pés, eu estou fazendo um esquema corporal, uma noção espacial, tônus ou lateralidade. Quando eu estou tocando um instrumento, eu estou trabalhando tônus, coordenação motora, orientação espacial, temporal, esquema corporal. Ao cantar, eu estou estimulando o aparelho fonador, ou seja, tudo que a gente está trabalhando em música tem um objetivo muito peculiar aí para as atividades que a gente vai fazer. Mas eu posso também puxar aquilo que vai favorecer e vai colaborar com esse aluno. Então, se você tem uma criança que, de repente, né, sofreu um acidente de carro e ela está com uma dificuldade motora muito grande, eu procuro explorar coisas que ela possa, né, manusear, que ela possa segurar, né, eu vou puxar mais para a bandinha, para os instrumentos, ou usar uma bolinha como referência de pulso, para que eles possam, né, tá tendo esse contato tátil. Então, eu tenho que pensar como é o meu planejamento. Não é só questão do conteúdo de música, mas o que eu posso usar, mesmo que seja, às vezes, pareça uma coisa boba, pareça uma coisa muito simples, mas vai estar favorecendo alguma questão musical e tá ajudando esse indivíduo, tá? Então, a gente vai fazer algumas sugestões aqui bem rápidas e também vocês vão ter os acessos aos links das aulas já gravadas. A integração entre aulas e conteúdo. Então, isso a gente já faz sem ser inclusão, né? O que seria isso? Uma revisão e uma melhoria na melhoria constante de músicas e conteúdos já aprendidos. Eu estou integrando novos conteúdos, mas eu não estou deixando de fazer revisão. Então, isso é uma forma de ambientar os estudantes e buscar o aprimoramento e aprofundamento de repertório. E esse recurso é bom para os alunos com pouca resistência e concentração de curto prazo. Então, se eu estou sempre revisando aquele conteúdo, eu estou buscando aquela música, mas nessa semana eu estou trabalhando um pouco mais da questão da intensidade. Numa outra aula posterior, eu vou trabalhar a mesma música, mas eu vou preocupar-me mais com a batida de ritmo, com a leitura de ritmo com esse aluno. Então, como eu estou fazendo atividades que exigem uma concentração de curto prazo, eu estou favorecendo, né, que o aluno não canse tanto. Então, repetir o conteúdo buscando melhorias, eu posso trabalhar muito com a síndrome de Down. Eu posso também favorecer outras questões da prática inclusiva? Claro, mas a gente está colocando alguns pontos aqui que podem favorecer determinadas situações para facilitar aí para quem nunca teve esse tipo de convívio, tá? Então, no caso do síndrome de Down, as atividades são curtas, eles se cansam muito rápido. Às vezes pode ser um pouco de manha mesmo, pode ser preguiça, mas muitas das vezes tem essa questão física, que eles ficam muito cansados rapidamente, então a gente tem que pensar em atividades bem curtas e objetivas, tá? O estudo aprofundado de música com alunos com deficiência intelectual leve, ele consegue exigir um pouco mais tecnicamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprofundar na mesma música, isso também a gente já faz, né? Parte por parte, eu vou pegar aqueles trechos específicos. Então, se no caso da deficiência for um grau bem leve, eu consigo sim exigir dele. Eu consigo fazer com que ele vá render. E muitas das vezes, pessoal, imaginar a aula como uma aula musical interessante e com objetividade. E não ficar pensando só na deficiência. Porque às vezes a gente foca tanto preocupado com aquilo que a gente nem percebe que o aluno está rendendo bem ou não, né? Ou qual é a parte do musical ou aquele trecho musical específico que você precisa melhorar, tá? Aprimorar mais com ele. Então, o estudo aprofundado está representado nesse sentido por uma busca apurada no aprimoramento da música, com mais nuances e cobrando mais melhoras pelo aluno. Isso a gente já faz com todo mundo, né? Tá desafinando aqui as notas agudas, vou puxar aí para o meu caso da flauta.
não está com uma boa afinação, o que eu vou fazer? Vou tentar trabalhar nota longa, eu vou tentar trabalhar uma música que ele goste, mas que utiliza aquela nota específica que ele não está conseguindo chegar na afinação. Então, esse estudo aprofundado a gente já faz, e ele pode ser muito utilizado também, ser uma alavanca importantíssima no conteúdo musical para alguns casos de deficiência, tá? E cada música por aula. Então, partindo da ideia de buscar a repetição para melhorar a prática e trabalhar a memorização, além da divisão de conteúdo. Então, é praticar bem cada música e não vários conteúdos numa mesma aula. Então, eu vou passar lá exercício técnico, escala, música, aí eu vou passar outra música, sendo que aquela ainda não está totalmente pronta. Não, uma música por vez, né? Partir da repetição trabalhando nuances diferentes, articulação diferente. Está tendo uma dificuldade no dedilhado, que dedilhado eu posso fazer para facilitar? Ou para melhorar, né, a condição técnica daquele trecho melódico, por exemplo, né? Afinação, postura e técnica. Utilizar de recursos que possam facilitar a vida, como marcação de notas com fitas coloridas, tapar algum orifício do instrumento, utilizar um cordão ou outros acessórios. Por exemplo, no caso do teclado, que é mais visual, ou o piano, que são praticamente os mais visuais, eu posso utilizar marcações, né, com fitas coloridas que possam indicar, por exemplo, sustenido, uma cor diferente para o bemol, ou eu posso marcar teclas específicas para um acorde que eu quero trabalhar. Mesmo caso da flauta doce. Às vezes o aluno está com uma dificuldade motora, né, por uma questão de deficiência de nascença ou não. E aí eu posso, por exemplo, tapar o orifício de trás da flauta. Ah, mas como eu vou fazer quando tiver nota ré, quando eu for trabalhar notas agudas? Mas não, inicialmente, né, nos primeiros momentos, para que ele sinta motivado com aquelas poucas notas, digamos assim, é um artefato. Né? Eu posso utilizar uma fita crepe, eu posso utilizar alguma coisa que eu possa tapar um orifício específico, que você vê que o dedo não está alcançando. Então, isso é a questão da prática inclusiva. É você utilizar o material que existe e você tentar adaptar alguma coisa que possa facilitar a vida desse aluno, se for necessário, para que ele consiga, né, fazer, tirar um som do instrumento, para que ele consiga fazer música de uma forma prazerosa e que ele possa estar atuando isso numa apresentação, por exemplo. Às vezes, só o fato de tapar um orifício pode fazer ele se apresentar. Você não precisa tirar o aluno da apresentação ou ficar preocupado como que você vai fazer se ele está conseguindo afinar, certo? Então, essa questão do recurso é muito particular de cada instrumento, é marcar o traste do violão com bolinhas coloridas para formação de acorde, colocar essas fitas nas teclas do teclado e outros recursos aí que vocês podem partir, né, para a melhoria da parte técnica mesmo, da execução instrumental, um tempo menor, né, para obter um melhor resultado. A separação de conteúdos é a realização de exercício com conteúdo separado, como, por exemplo, o professor de violino, ele pode propor ao aluno fazer um dedilhado com a mão esquerda, enquanto ele se responsabiliza pela outra mão, direcionando o ar. E depois junta-se as partes, o que pode também ocorrer no estudo do piano. O piano é mais fácil, né? O aluno faz com a mão esquerda, o professor faz o acompanhamento ali de acorde, ou vice-versa, o aluno faz só os apoios de acorde que podem estar ali marcados com bolinhas coloridas, por exemplo, e o professor faz a melodia na outra mão, se ele não estiver conseguindo intercalar as duas questões, né? No caso do teclado, visualmente, do piano, isso é mais fácil de ser realizado, mas não impediria ser feito no violão, né? O aluno pode fazer lá a formação do acorde com a mão esquerda e o professor fazer a batida, se ele tiver dificuldade, e vice-versa, tá? São separações de conteúdos, mas que na realização você consegue obter um trecho completo da música. A repetição e variabilidade, né, que é o uso de repetições de várias formas, até ele mostrar resultados em sala. E na grande maioria, ele pede para que seja repetido, ele vai mudando as formas de estudar, até sentir que teve melhora. E daí muda para outra atividade, ou acrescenta algo na prática. Então, cada vez que você repete uma proposta, você sempre sugere algo diferente, né? Como a gente falou anteriormente. Hoje nós vamos tocar mais forte, hoje nós vamos tocar cantando, cantabile, sem repetir a última nota. Agora você sozinho.
E aí você vai fazendo as variações, né? Ao mesmo tempo que é uma repetição de repertório, tem uma variabilidade que você pode estar trabalhando e sempre chamando atenção para algo que precisa melhorar, algo que pode corrigir ou que pode ficar melhor executado, né? E é interessante que ele perceba isso. Você acha que a prática que a gente fez na aula anterior ficou melhor o som ou a de hoje? Por quê? Então, essas questões, né, fazer com que o próprio aluno ele possa sentir parte daquela mudança e ele mesmo descobrir por que aquilo vai facilitar ou não o estudo dele e o desenvolvimento também. Uma outra coisa que a gente já usa muito e é sempre muito bom são as partituras alternativas, né? São formas diferentes de leitura para que não prenda o aluno na leitura tradicional. Isso ele pode ser só um caminho, tá, gente? Não é uma coisa que precisa ser persistida por muito tempo, não. É um caminho de facilitar, principalmente, a introdução de leitura de notas. Então, por exemplo, você pode fazer partitura com as mãos, né? Você vai cantando as notas e vai mostrando na sua mão para eles na frente, e a sequência dos dedilhados e dos dedos que podem ser colocados no espelho, né, caso você queira usar o espelho, estou dando um exemplo, e o aluno vai tentando tocar enquanto o professor faz isso. Né? Você pode colocar mão com mão, né, vai contando os dedos, ó, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5, ou por nome, né, indicador, médio, e aquele sentido do toque, né, aquela questão que vocês estão interagindo, pode fazer com que ele decore melhor o nome dos dedos corretos para tocar, ou da numeração das mãos, dos dedos das mãos. Tá? Então, são sugestões. A gente pode adaptar, fazer uma coisa até muito mais criativa. Tá? A gente está falando aí de alternativas. As dificuldades encontradas nas aulas, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, na maior parte dos casos, seria com a coordenação motora e a dissociação das mãos e braços, fazendo com que os professores estudem com eles as mãos dissociadas como forma de melhorar. E, contudo, ressaltando que, apesar deles terem dificuldade na coordenação física, as melhoras acontecem em vários momentos de prática, embora representado por uma evolução mais lenta e sutil, claro, mas que para nós é de grande significado. Talvez para a família não tanto, a gente tem que explicar, né, que essas dificuldades motoras, e às vezes parecer tão sutil, ela é sim um avanço, não só para a deficiência, mas para todo mundo quando está aprendendo instrumento musical. Nem sempre é fácil fazer uma mudança para o aluno, né? Então, isso é uma coisa mais lenta e sutil e depende muito de cada um. Mas é uma das maiores queixas dos educadores, né, gente? O ritmo. Geralmente, eles reproduzem bem as músicas que possuem ritmos repetitivos, né? A gente fala do ostinato rítmico, e possuem também ritmos parecidos, ou pergunta-resposta de frases mais homogêneas, né? É mais fácil de se ouvir e de se executar. Eles apresentam dificuldade de reprodução diferenciada, fazendo com que toquem músicas sem muita diferenciação rítmica. Então, isso pode ser trabalhado com solfejo, com palma, com um instrumento de percussão que você pode utilizar antes de tocar o instrumento que o aluno está estudando, né, que é mais fácil bater o ritmo, às vezes no instrumento percussivo, não que seja fácil tocar percussão, não é isso que a gente quer dizer. A gente está falando do trabalho rítmico, né? E depois aquele é passado para o instrumento de uma forma mais simples, tá? A falta de resistência, que é a falta de resistência física, que reflete em certa inquietação e cansaço no esforço físico ao tocar. E não é possível saber se não conseguiam ou se não querem mesmo fazer maior esforço para produzir energia, né? Mas faz parte das características das deficiências dos alunos se cansarem com um curto tempo. E aí fala, como que eu vou saber se é manha ou se realmente, né, tá com uma falta de resistência? É conhecendo, é praticando, estando ali do lado, né, visualmente ali, semanalmente você está acompanhando, você vai conseguindo reconhecer, mesmo que sutilmente, algumas questões ali. É preciso existir equilíbrio entre um ensino com perspectiva de desenvolvimento técnico e onde o foco são apenas as melhorias sociais. Então, o ensino não seja preciso anular ou precisar escolher entre prática de performance, de ensino de instrumento musical, de ensino de música e educação musical, assim como propostas musicoterapêuticas.
mas que o ensino de música para estes alunos seja repleto de pontos onde possam contribuir para o crescimento, agrupando diferentes meios de ensino e de música. Né, gente? Não adianta eu fazer aquilo só para uma melhoria social. Né, o que realmente aquilo está contribuindo de positivo, de significativo na vida daquela pessoa. Aí eu vou falar uma questão que foi trabalhada no artigo que eu vou postar para vocês junto com essa videoaula, que é a numerofonia, tá? Trabalha com números e cores, é um estudo, vocês já devem ter conhecido, falar sobre isso, né? E são paradigmas já assimilados por qualquer pessoa semi-alfabetizada. E evita que a pessoa tenha que, além de aprender música, assimilar um sistema complexo de codificação gráfica, né? Então, totalmente não aderente aos símbolos utilizados na comunicação diária. Pode ser utilizado como uma introdução. Vocês sabem que as cores, foi feito um estudo, né, todo científico, físico, e eles chegaram nessas cores exatamente para essas notas. Então, por exemplo, o vermelho é o dó, o laranja é dó sustenido ou ré bemol, o amarelo é o ré, o verde claro, ré sustenido ou mi bemol. Ah, mas então se eu for trabalhar com cores, eu tenho que trabalhar essa proporção? Não. Eu, por exemplo, trabalho com flauta, com quadrinhos coloridos. Quem fez flauta já sabe disso. A gente falou sobre isso, que eu gosto muito da grafia para a proporção de valores e decorar as notas e a digitação, mas eu não sigo esse padrão. Agora eu estou dizendo para quem vai trabalhar com numerofonia. Se você falar assim para a supervisora da escola, olha, eu vou fazer um trabalho ali de educação musical e eu quero trabalhar numerofonia. Aí sim você é obrigado a seguir esses padrões, tá, pessoal? Das cores aí, que a gente sabe que foi feito um estudo numa escala cromática e tem um padrão específico para cada nota musical. Na numerofonia não há clave, nem armadura de clave, as notas são representadas por cores e números. Então, os números 1 e 2, posicionados nas partes superior e inferior de um número qualquer, representam oitava acima ou oitava abaixo da escala musical. E na numerofonia, as durações são indicadas pelos próprios números. Então, uma semínima é o número 1. Uma mínima seria o número 2, indicando o dobro, né, da semínima, e assim sucessivamente. Uma mínima pontuada é o 3, uma semibreve é o 4. Então, as barras de separação de compassos são representadas por espaço entre os números. Então, aqui a gente tem um pequeno exemplo de representação de notas e tempos. Ah lá, 1, vocês vão ver que tudo é nota dó. A gente está mudando aqui o tempo, né? Então, 1 para semínima, 2 para a mínima e 3 para a mínima pontuada. Tá? Referente a gente está falando aí do tempo, né? Da contagem de tempos. Agora, as notas com sustenidos bemóis em numerofonia. Então, o dó é um 1, porque é semínima. O dó sustenido é um 1, só que na cor laranja. O ré é na cor amarela, porém, ele tem 2 tempos, então é o número 2, entendeu? E a mesma coisa para os bemóis. Então, eu tenho um número representando o tempo e a cor representando a nota especificamente, que foi aquele quadro que a gente viu lá atrás. Esse aqui, tá? Quais são as vantagens? Né? A numerofonia ela tem se mostrado eficiente para o ensino de crianças a partir de 3 anos e também para adultos e pessoas com necessidades especiais, permitindo aprender e compor e executar diversas peças por trabalhar números e cores. Esse sistema é assimilado por qualquer pessoa semi-alfabetizada. Qual que é a desvantagem? A gente tem uma certa limitação. Como a gente disse no início da aula, né? São sugestões para iniciação, não é para a gente ficar por muito tempo. Então, tem uma limitação do sistema. Ele não é acessível a pessoas com deficiência visual, a não ser que você transportasse isso para o Musibraille, né? Ou você fizesse os números em alto relevo, mas assim mesmo eles não teriam essa identificação das cores, como as pessoas têm. Então, é por isso que está falando que é uma desvantagem. Não distingue, por exemplo, o Lá bemol de Sol sustenido. Aqui não tem como ter essa distinção. A gente tem como se fosse a mesma nota. E a partitura numerofônica, ela não possui armadura. Então, ou seja, você não está identificando se aquela escala, se aquele exercício, ele é com sustenido ou ele é uma escala com bemol, né? Então, é nesse sentido que a gente está falando da desvantagem. Por isso que é uma sugestão de iniciação, mas não pode ser perdurado por muito tempo, tá? Mas facilita a iniciação.
Saco surpresa, né? Como que a gente pode trabalhar também a questão do estímulo, né? Então, se você considerar importante estimular o aluno com deficiência intelectual através de atividades musicais, o professor pode ter em mente que o trabalho precisa ser criativo, ele tem que despertar a motivação e propor diferentes formas de aprendizagem. Então, colocar no saco vários objetos. Então, você pode colocar aranha de plástico, sapinho ou figura, né, se você preferir, pato, uma florzinha. Eu colocaria objeto mesmo, eu acho mais interessante. Depois de retirar esse objeto, eu tenho que perguntar se existe alguma música que fale desse objeto retirado. Então, por exemplo, tirou aranha. Que música a gente tem que tem aranha? Que música a gente tem que tem a palavra flor, né? E assim sucessivamente. Vocês podem retirar objetos diferentes, não precisa ser só esses aí que a gente colocou, né? Foram sugestões. Se você tirar uma borboletinha, né, de plástico, eles vão provavelmente cantar a música da borboletinha. E a ideia é dificultar. Numa aula posterior, você pode levar objetos que façam com que eles tenham que pensar um pouco mais, já não seja tão óbvio, de músicas tão fáceis. Mas também pode ser objetos que estejam relacionados com o cotidiano das músicas que estão sendo trabalhadas. Então, vamos supor, você está fazendo uma música lá que fala de colher, você coloca uma colher no saco, você está trabalhando uma música que está falando algum tema específico lá que você possa pôr um objeto que representa. Então, esse saco surpresa, ele vai depender muito do objetivo, tá? Se você for só fazer com questão de estímulo, você pode colocar objetos para relacionados a músicas bem conhecidas naquela faixa etária. Mas nada impede também de trabalhar com adulto, por que não? Né? Você pode colocar lá uma xícara de café, tá trabalhando alguma música que fala de trem, né? Coloca um trenzinho de plástico. Então, aqui não tem idade, não. Isso aí vai ser de acordo com o perfil e a faixa etária e o repertório, claro, que você está trabalhando ou pretende trabalhar com a turma, tá, gente? O fato é a questão da estimulação. E o bom dos objetos é que isso facilita até para a deficiência visual, né? A questão do tato, né? De tocar mesmo nos objetos e poder estar participando. E aí, como eu disse para vocês, vocês vão ter acesso a esse material aqui, que foi a tese que eu tirei, tá, gente? Algumas coisas sobre numerofonia. É fantástico, só que é bem grande, mas se você tiver interesse, vale a pena dar uma olhada, tá? Ela fala de muita coisa, de código melódico, ela fala do musibraille, assim, numa linguagem muito simples, fácil de entender, e fala da importância desse trabalho com cores, né, e como que você pode trabalhar isso até dentro do braille, né? Então tem a codificação para duração das figuras, é meio que uma revisão do braille e adaptando com a numerofonia. Então, para quem gostou da experiência e da curiosidade sobre o musibraille, provavelmente vai gostar um pouco também de estar dando uma olhada nessa tese aí, nesse artigo, mesmo que vocês não queiram ler toda, mas algumas partes que foi interessante aí para vocês, tá bom? Bom, aqui eu quis só dar umas dicas, vão ter alguns vídeos também de aulas gravadas com algumas atividades, mas nada impede, pessoal, de fazer uma pesquisa no YouTube, de fazer uma pesquisa num artigo específico sobre inclusão, tá? Aqui vai a curiosidade e a criatividade de vocês. A gente só deu uma pincelada rápida, porque às vezes a pessoa fala, mas a gente acha tanta coisa para educação musical, eu não acho nada falando de instrumento. Tem sim, ok? E, no mais, eu espero que vocês pensem mesmo, né? Assim, raciocinem o que eu faria de interessante para aquela prática, inclusive especial, daquela situação. O que eu posso fazer? Eu que nunca trabalhei. Se eu tivesse um aluno, como eu trabalharia? Para eu que já trabalho, o que eu posso fazer de interessante que pode mudar um pouco essa aula, tá? Então, sem ser para ganhar só os 9 pontos, espero que essa atividade seja útil para vocês e que vocês gostem. No mais, eu desejo a todos uma ótima atividade e qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vou pausar a gravação. Isabela, obrigada pela presença.